Você teria coragem de levantar uma espada contra o império mais poderoso do mundo? Spartacus teve, mas ele não era general, não era nobre, era um escravo. Condenado a morrer nos jogos sangrentos de gladiadores, ele escolheu se rebelar e fez Roma tremer. O que começou com poucos fugitivos se transformou em uma guerra civil brutal, liderada por um homem que não tinha nada a perder. Mas o que realmente aconteceu? E como esse escravo se tornou a maior ameaça de Roma? No coração do Império Romano, onde homens eram tratados como propriedade e o sangue escorria nas arenas como forma de entretenimento, nasceu uma revolta que mudaria tudo. Spartacus, diferente do que muitos pensam, não era um simples camponês. Ele havia servido como soldado auxiliar no exército romano. Era forte, inteligente e conhecia bem as táticas de guerra. Mas, por motivos que os historiadores ainda debatem, desobediência, deserção ou talvez traição, Spartacus foi capturado, vendido como escravo e jogado num mundo de brutalidade e submissão. Ele foi levado para a escola de gladiadores de Lentulus Batiato, em Capua, uma espécie de prisão disfarçada onde homens eram treinados para lutar até a morte para o prazer da elite romana. Não havia honra naquele tipo de combate. Era carnificina pura, onde a sobrevivência dependia menos da força e mais da vontade de viver. Lá, Spartacus conheceu homens que, como ele, não tinham mais nada a perder. Um grupo de gladiadores que sabia que, se continuassem aceitando a vida imposta, morreriam sangrando na areia de um coliseu qualquer. Juntos, eles começaram a planejar o impensável, uma fuga em massa. Era uma ideia suicida, mas Spartacus sabia que permanecer ali era uma sentença de morte adiada. Eles agiram rápido. Com facas de cozinha e paus arrancados das cercas, iniciaram uma rebelião dentro da própria escola. Pegos de surpresa, os guardas não tiveram chance. Os gladiadores tomaram as armas da guarda e libertaram cerca de 70 companheiros. Em poucas horas, estavam livres, mas não estavam seguros. Roma não perdoava rebeliões. A pequena tropa de fugitivos fugiu para o Monte Vesúvio, onde poderiam se esconder e reorganizar. Eles não tinham suprimentos, não tinham aliados e não tinham a menor chance. Pelo menos era o que Roma acreditava. Mas Spartacus tinha outra visão. E se, ao invés de fugir, eles desafiassem o império? Ele não queria apenas sobreviver. Queria justiça, queria vingança e queria liberdade, não apenas para si, mas para todos os escravos de Roma. Era o início de algo muito maior do que uma simples fuga. Era o nascimento de uma revolução. Refugiados nas encostas do Monte Vesúvio, Spartacus e seus companheiros sabiam que estavam marcados para morrer. Roma havia enviado uma milícia para sufocar a revolta rapidamente. Não era um exército regular, mas sim uma tropa improvisada, liderada por homens arrogantes que subestimavam completamente a capacidade dos gladiadores fugitivos. Para eles, aquilo não passava de uma perturbação passageira. Mas Spartacus não estava apenas escondido. Ele estava observando, montou emboscadas, mapeou o terreno e transformou a desvantagem geográfica em arma. Com cordas feitas de cipós, seus homens desceram pelas encostas íngremes e atacaram os romanos por trás. O massacre foi total. A vitória foi tão brutal quanto inesperada. Com as armas capturadas, os rebeldes começaram a atrair atenção. Escravos de vilas próximas abandonaram seus senhores e se juntaram à causa. Em pouco tempo, a rebelião virou um movimento. De 70 homens, o grupo passou para milhares. Eram ferreiros, camponeses, pastores, mineiros, gente cansada de viver de joelhos. Spartacus mostrou ser mais que um sobrevivente. Ele provou ser um estrategista nato. Não havia formalidade militar entre seus seguidores, mas havia confiança. Enquanto Roma havia desordem, havia disciplina. Ele dividiu o exército em grupos móveis, usou táticas de guerrilha e explorou a lentidão da burocracia romana para avançar em várias frentes ao mesmo tempo. Cidades pequenas começaram a cair. Armazéns foram saqueados, rotas de suprimentos interrompidas e senhores de escravos fugiram em desespero.
Spartacus, ao contrário do que Roma esperava, não se escondeu. Ele avançou. Com uma agilidade que o Senado não compreendia, ele passou a controlar regiões inteiras do sul da Península Itálica. Os relatos que chegavam a Roma já não podiam mais ser ignorados. Um exército rebelde, liderado por um escravo, estava derrotando tropas oficiais, queimando propriedades e libertando milhares de cativos. O Senado, em fúria, decidiu agir com mais firmeza. Desta vez, enviaram um verdadeiro general, com soldados experientes e ordens claras, esmagar a revolta e crucificar o líder. Mas Spartacus não era um homem que esperava o inimigo chegar. Ele atacava primeiro, antes mesmo que o exército romano se organizasse completamente. Os rebeldes lançaram uma ofensiva rápida, desestabilizando os acampamentos e forçando os soldados a recuar. A essa altura, o nome Spartacus não era mais sussurrado entre escravos. Era gritado. Ele se tornara símbolo de liberdade e terror ao mesmo tempo. Para o povo oprimido, ele era um libertador. Para Roma, um pesadelo crescente. Spartacus poderia ter fugido. O mar estava próximo e algumas rotas estavam abertas, mas ele recusou. A guerra estava apenas começando e ele ainda tinha um império inteiro para enfrentar. Antes da gente continuar, me responde uma coisa nos comentários. Você acha que Spartacus deveria ter fugido quando teve a chance? Ou ele fez certo em continuar lutando contra Roma? Quero saber a sua opinião. E se você está curtindo essa história real tão absurda quanto épica, aproveita agora para se inscrever no canal. Tem muita história que a escola nunca te contou vindo por aí. À medida que a rebelião tomava proporções inimagináveis, Spartacus se viu diante de um novo desafio. Não contra Roma, mas dentro de suas próprias fileiras. O crescimento rápido do exército trouxe não apenas aliados, mas também ambições. Muitos dos novos líderes, como o gladiador Crixus, queriam atacar Roma de frente, marchar sobre a capital e tomar o que antes era símbolo de opressão. Spartacus, por outro lado, queria garantir a liberdade de seus homens. Seu plano era atravessar os Alpes e dispersar os combatentes em suas terras natais, longe do alcance romano. Mas convencer milhares de homens sedentos por vingança a recuar era quase impossível. Eles haviam provado do poder, haviam vencido generais, saqueado cidades, libertado famílias. A ideia de virar as costas e fugir parecia covardia. A tensão cresceu. Crixus e seu grupo decidiram romper com Spartacus e seguir sua própria ofensiva rumo ao norte. Foi um erro fatal. Roma aproveitou a divisão. Enviou tropas específicas para eliminar os rebeldes dissidentes, e Crixus caiu em combate, junto com milhares de seguidores. Spartacus, devastado com a perda, fez algo simbólico e terrível. Capturou soldados romanos e os obrigou a lutar até a morte em rituais funerários para homenagear seu companheiro. Era uma mensagem direta ao Senado. A guerra continuava, e ele não recuaria mais. Com a travessia dos Alpes fora dos planos, Spartacus mudou de estratégia. Desceu novamente em direção ao sul da Itália e capturou mais cidades costeiras. Ele tentou, inclusive, negociar com piratas para transportar seus homens para fora da península, mas foi traído. Pagou adiantado e os navios nunca chegaram. A armadilha se fechava lentamente. Enquanto isso, Roma ajustava sua resposta. Percebendo que enviar múltiplos generais fracassados não surtia efeito, o Senado nomeou um único comandante com plenos poderes, Marco Licínio Crasso. Rico, disciplinado e cruel, Crasso não queria apenas acabar com a revolta. Ele queria apagar qualquer memória dela da história. Crasso impôs uma tática brutal. Sempre que uma unidade romana fugia do combate ou fracassava, ele punia os soldados com decimação. Escolhia um entre 10 e o executava, mesmo que fossem inocentes. O exército romano, agora motivado pelo medo, se tornou implacável. Spartacus percebeu a mudança. Seus homens começaram a enfrentar resistência mais sólida, emboscadas mais bem planejadas e perseguições sem trégua. Mesmo assim, ele continuava vencendo batalhas.
mas cada vitória vinha com perdas maiores, com suprimentos mais escassos e com moral mais frágil. A esperança de escapar começava a desaparecer. Naquele ponto, não havia mais retorno. Spartacus já não lutava apenas por liberdade, mas para evitar o extermínio. O que começou com coragem se transformava lentamente em desespero estratégico. A rebelião, embora ainda viva, sangrava a cada passo. E Roma, finalmente, estava levando a ameaça a sério. Com os piratas fora do jogo e os Alpes distantes demais para serem alcançados, Spartacus estava encurralado. Ele ainda liderava milhares de homens, mas agora enfrentava uma força romana muito mais disciplinada, estratégica e cruel. Crasso conhecia o território, conhecia os erros dos seus antecessores e não subestimava seu inimigo. Ao invés de partir para o confronto direto, decidiu sufocar a rebelião com inteligência. O general mandou construir uma gigantesca linha de fortificações ao redor das posições rebeldes no sul da Itália. Valas profundas, cercas de madeira, torres de vigia e armadilhas foram erguidas ao longo de dezenas de quilômetros. Spartacus e seus seguidores estavam na prática sitiados. A fome começou a corroer o moral. A escassez de alimentos e o frio das noites abriram feridas que espadas não podiam fechar. Mesmo assim, Spartacus recusava a rendição. Liderou um ataque desesperado contra uma parte menos vigiada das defesas romanas. A investida foi violenta e conseguiu abrir uma brecha. Parte dos rebeldes escapou, mas não havia mais unidade. O exército já não era coeso, muitos desertaram, outros se separaram e buscaram abrigo em florestas e montanhas. O movimento começava a se dissolver por dentro. Crasso, atento, intensificou a perseguição. Dividiu suas tropas para caçar os grupos fragmentados, enquanto mantinha pressão constante sobre Spartacus e o núcleo duro da rebelião. Ao mesmo tempo, outro perigo se aproximava. Pompeu, general romano que voltava vitorioso da Espanha, foi convocado para reforçar a operação. A entrada de Pompeu criava um novo dilema. Spartacus agora estava entre duas forças militares, sendo espremido por ambos os lados. Diante disso, Spartacus tomou uma decisão extrema. Em vez de continuar fugindo ou se esconder nas montanhas, ele reuniu os homens que ainda restavam e se preparou para o confronto definitivo. Sabia que estava em desvantagem numérica, sem suprimentos, e que não contava mais com o elemento surpresa. Mesmo assim, escolheu enfrentar o inimigo de frente. Antes da batalha, segundo algumas fontes, Spartacus sacrificou seu cavalo, declarando que, se vencesse, teria muitos outros à sua disposição. E se morresse, não precisaria de nenhum. O gesto foi mais do que simbólico. Era uma declaração final de propósito. Não haveria fuga, não haveria misericórdia, só restava lutar até o fim. A batalha que se seguiu foi um banho de sangue. Os rebeldes, movidos pela última esperança, lutaram com fúria incontrolável, mas estavam cercados, cansados e em menor número. Crasso comandava suas tropas com precisão cirúrgica. Não havia brechas. Um a um, os homens de Spartacus caíam. Spartacus foi visto pela última vez no coração da batalha, coberto de sangue, enfrentando soldados romanos com uma determinação quase sobrenatural. Seu corpo nunca foi encontrado. Não houve sepultura, nem estátua, nem homenagem. Mas naquele dia, Roma entendeu que até um escravo poderia desafiar um império. Com a derrota consolidada, Crasso não demonstrou piedade. Os sobreviventes foram capturados aos milhares, famintos, feridos e exaustos. Nenhum julgamento foi concedido. O general ordenou uma punição exemplar que serviria de aviso para qualquer tentativa futura de insurreição. Mais de 6.000 prisioneiros foram crucificados ao longo da Via Ápia, a estrada que conectava Roma a Capua. Cada corpo pendurado ali contava uma história de luta, esperança e desespero. Por quilômetros, viajantes podiam ver os esqueletos expostos ao sol, como lembrança do que acontecia com aqueles que ousavam desafiar a ordem estabelecida. Era o triunfo do império,
mas também um grito de desespero de uma elite que havia sido abalada por algo que nunca imaginou enfrentar: a coragem dos esquecidos. Crasso tentou capitalizar sua vitória politicamente. Esperava ser recebido como herói absoluto, mas encontrou resistência. Pompeu, ao interceptar pequenos grupos de fugitivos no norte, levou parte da glória, mesmo tendo feito pouco na campanha. O Senado, sempre estratégico, dividiu os louros entre os dois generais, frustrando as ambições exclusivas de Crasso. Roma se reconstruiu rapidamente, mas algo havia mudado. Pela primeira vez em décadas, o povo discutia o medo dentro dos próprios muros. O episódio forçou os patrícios a repensar a estabilidade de um império sustentado pela escravidão em massa. Apesar disso, nenhuma reforma concreta foi implementada. A estrutura continuou igual, mas o fantasma da revolta passou a habitar os corredores do poder. Espartacus, cujo corpo jamais foi identificado, se tornou lenda. Não entre os senadores ou nobres, mas entre os pobres, os escravizados, os marginalizados. Seu nome era proibido de ser mencionado em discursos públicos, mas ecoava entre os que viam nele uma prova de que o poder não era eterno e que até o mais oprimido podia estremecer os alicerces do mundo. Nos anos seguintes, o nome Spartacus sumiu dos registros oficiais, como se apagá-lo fosse suficiente para silenciar a mensagem. Mas mesmo o silêncio carrega ecos. Escritores gregos e historiadores posteriores registraram sua saga com admiração contida. Ele não era apenas um guerreiro, era a personificação do limite da dor humana transformada em ação. A revolta foi esmagada, mas não esquecida. Ela revelou a fragilidade de uma potência acostumada à dominação e abriu um precedente raro, o de uma liderança nascida da opressão. Nada ali foi planejado para durar, e ainda assim durou, não como governo, mas como símbolo. Anos mais tarde, revoltas menores surgiriam em outras províncias, sempre inspiradas na mesma essência: a recusa em aceitar a escravidão como destino. Nenhuma delas alcançaria o impacto da rebelião liderada por Espartacus. Ele havia feito o impossível, e mesmo derrotado, provou que Roma não era invencível. A história seguiu, mas uma semente foi plantada, não nas instituições, mas na memória coletiva. E essa semente germinaria séculos depois, quando o mundo começasse, enfim, a questionar se a liberdade era um direito ou apenas um privilégio. Spartacus morreu como viveu, sem submissão. Ele não pediu clemência, não aceitou acordos, não buscou glória, buscou justiça. Seu fim brutal foi conveniente para Roma, mas seu desaparecimento físico só aumentou o poder do mito. Afinal, como se destrói uma ideia cuja semente foi regada com sangue e coragem? Décadas passaram. Os imperadores mudaram. As arenas continuaram a receber gritos e aço, mas o nome Espartacus jamais foi pronunciado ali novamente. Não por esquecimento, mas por medo. A memória de um escravo que ousou desafiar senadores, generais e legiões inteiras era perigosa demais para ser mantida viva nas palavras. Ainda assim, ela sobreviveu, invisível, mas presente. O império que uma vez crucificou milhares ao longo da estrada foi, ele próprio, desintegrado séculos depois. Caiu por dentro, corroído por suas próprias contradições. E enquanto palácios ruíam, o nome de Espartacus ressurgia em livros, discursos, movimentos, não como herói perfeito, mas como símbolo do limite humano diante da opressão. Há algo desconcertante nessa história. Um homem sem exército, sem nobreza, sem território, conseguiu aquilo que impérios temem: fazer história sem ter poder. Isso assusta, isso inspira. Se Roma foi grande, Spartacus foi inesquecível. Porque enquanto imperadores buscavam ser lembrados por vitórias militares, ele foi lembrado pela sua resistência. E é isso que marca uma lenda. O impacto que provoca mesmo após o silêncio. E agora eu te pergunto, o que leva alguém a abrir mão da fuga, da vida e da paz, apenas para lutar por algo que parecia impossível? Será que, no fundo, Espartacus não queria vencer Roma, mas provar que ela podia sangrar?